A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 5, as ordenanças para a igreja. E quais são essas ordenanças, né? São duas. Nós vamos estudar o batismo e a Santa Ceia. E a igreja também tem uma missão, que é a missão de evangelizar. Do evangelismo a gente vai ter uma aula específica, mas as ordenanças são batismo e Santa Ceia. E o que significa, batismo, a palavra batismo? Ela vem do grego e que significa mergulho, imersão. Então aqui a gente já aprende alguma coisa. O verdadeiro batismo é aquele que é mergulho, por submersão, e não aquele por aspersão, que só vem dar aquela molhadinha na cabeça, não, é por imersão. Vamos lá. Batismo é um ato cristão de obediência, um testemunho público do desejo do crente de se identificar com Cristo e segui-lo. Anunciamos que deixamos para trás a velha maneira de viver em troca de uma nova vida em Cristo. Então, quer dizer, algo que aconteceu aqui dentro. Você reconhece que você é um pecador, você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador. Aí você é salvo e depois você vai se batizar. O batismo ele é um símbolo, está anunciando que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Mas é um símbolo muito importante, é uma coisa muito séria. Aqui em Mateus 28, 19 e 20 nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Lá em Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O que a Bíblia está dizendo aqui? Quem crer e for batizado será salvo. Não é quem é batizado e depois vai crer. Então, primeira coisa, tem que crer e depois você se batiza. O batismo ele não é opcional, ele é uma ordenança de Jesus, como a gente acabou de ler nos versículos. Por isso, todo aquele que crê em Jesus deve se batizar. A obediência às ordenanças do Senhor permitirá uma vida espiritual saudável e frutífera. Para tanto, o batismo é muito sério, tem que ser feito com consciência de que você verdadeiramente crê em Jesus como o único suficiente Salvador e vai obedecê-lo. Então não é uma opção, é uma ordenança que o Senhor, olha, quem crer e for batizado será salvo. Aí algumas pessoas pegam e falam assim, mas tem pessoas que não deu tempo dela se batizar, então ela não vai ser salva? Ela vai ser salva porque ela creu no Senhor Jesus e ela não teve tempo mais de se batizar, ela já faleceu ali, o Senhor já a recolheu. Agora, quem está aqui, está ouvindo a palavra, frequenta a igreja, tem todas as condições para se batizar e não se batiza, está correndo um sério risco. E aí tem que avaliar o que está acontecendo. O que é que está prendendo essa pessoa? O que faz com que ela não se declare, não anuncie ao mundo que ela agora é de Cristo? Tem que fazer uma autoanálise, tem que examinar a si mesmo e ver o que está prendendo essa pessoa. Ela se examina e fala assim, o que está me prendendo? O que impede de eu me batizar? Porque se está tendo as oportunidades, crer no Senhor Jesus, por que não se batizar? E outra coisa importante é que a nossa igreja não batiza criança. Por quê? Porque ela tem que ter consciência, ela tem que se arrepender dos pecados, ela tem que reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. E criança, bebezinho, não cometeu pecado, tudo bem, ela tem a natureza adâmica. Vai crescendo, ela ainda não tem a consciência, ela ainda é uma criança. Por isso, por exemplo, aqui na Assembleia, normalmente a partir dos 12 anos. Por que a partir dos 12? Porque a partir dos 12 ela tem consciência, ela consegue discernir realmente o que é certo, o que é errado, ela consegue ver os pecados, ela entende que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador, então ela já tem consciência disso. Por isso que nós não batizamos criança. Lembrando, uma coisa que é muito sério isso, começa de dentro para fora. Então, primeiro você se arrepende, você aceita Jesus e aí sim você vai se batizar. Porque o batismo ele é um símbolo, você está anunciando que morreu para o mundo e está nascendo para Cristo, é uma nova criatura. E a partir daí você vai fazer parte do corpo de Cristo. Vamos lá. Exemplos de Jesus. Exemplo de Jesus, Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o
permitiu. Mateus 3, do verso 13 ao 15. Então aqui é a passagem em que Jesus ele foi ser batizado por João Batista. João não queria batizá-lo, né? João falou assim, não, eu não posso, eu nunca, olha, jamais, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Né? Por quê? Porque o batismo que João fazia ali era para o arrependimento dos pecados. E Jesus, ele não tinha pecado, ele não pecou. Mas o Senhor Jesus quis fazer o quê? Ele quis deixar como exemplo para nós, que nós devemos nos batizar. E a forma correta do batismo também, que é por imersão, mergulho. Não é a aspersão. A aspersão é o quê? Você borrifar um pouquinho, espirrar um pouquinho de água na cabeça da pessoa. Não, o que o Senhor Jesus deixou para a gente como exemplo é por imersão. Né? E ele não tinha pecado, mas ele falou, olha, eu tenho que cumprir tudo. Isso aqui é a importância do batismo. O meu povo precisa entender que é necessário isso. E foi por isso que o Senhor Jesus foi batizado ali por João Batista. Que privilégio, né, de João Batista. Agora vamos fazer aqui, né, certo ou errado em relação ao batismo, um fechamento, assim, um resumão. Então, após o batismo nas águas, é que somos convertidos? Tá certo ou tá errado isso aqui? Tá errado. Primeiro você é convertido e depois você se batiza. Primeiro somos convertidos e depois batizados? Aí sim, aí tá correto. O batismo deve ser por mergulho? Sim, tem que ser por mergulho, imersão, como foi de Jesus. E o batismo é opcional? Não, o batismo não é opcional. O batismo é uma ordenança. Então, se tiver alguém assistindo essa aula, ou conhecer alguém que já está há um tempo na igreja e ainda não se decidiu pelo batismo, avalie a sua vida, analisa, veja tudo certinho. O que é que está impedindo você de ser batizado? É algum vício? É algum pecado que você está caindo toda hora nele? Porque aí você pode pedir ajuda, orar, jejuar, pedir ao Senhor, que Ele vai te libertar, Ele vai te mostrar, Ele vai tirar toda a dúvida. Né? Não fique pensando, eu já vi muitos adolescentes, vi pais de adolescentes, não, meu filho não vai se batizar agora, porque se ele se batizar, o negócio é sério, ele não vai poder mais pecar, mas independente dele se batizar ou não, ele não pode pecar. Nós não devemos pecar, nós devemos seguir a palavra do Senhor. E se nós seguirmos a palavra do Senhor, Ele nos dá a ordenança de nos batizarmos com consciência, arrependendo do pecado e aceitando a Ele como o Salvador. Vamos lá. Agora vamos falar da ceia do Senhor, né? Vamos falar um pouquinho antes. A Páscoa, né, que é uma cerimônia judaica que foi estabelecida pelo próprio Deus e que deveria ser feita uma vez ao ano, o povo deveria relembrar como o Senhor tirou o povo do Egito. Porém, na última Páscoa de Jesus aqui na Terra, ele mudou esse conceito. Ele disse de uma outra forma, fez uma nova aliança com o povo. Porque o Senhor enviou as pragas lá no Egito, quando o povo estava lá escravo, né, de Faraó. E na última praga, o que eles tinham que fazer? Eles iam ter uma ceia, eles tinham que assar um cordeiro, comer o cordeiro todinho, tinha as ervas amargas, tinha o pão asmo, que era sem fermento, eles tinham que comer tudo aquilo. E aí o Senhor falou, olha, eu quero ir passar o sangue, né, nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar. Páscoa significa passagem, então o anjo ia passar. E aonde tinha a marca do sangue do cordeiro ali, o anjo da morte não iria matar o primogênito, mas aonde não estivesse essa marca, ele mataria o primogênito. E aí do povo de Israel, os primogênitos sobreviveram, porque o anjo passou e viu o cordeiro, mas do povo do Egito, os egípcios, o primogênito morreu. E não só das pessoas, dos seres humanos, mas também dos animais. Tudo morreu. E então essa ficou a Páscoa. E o Senhor falou, olha, eu quero que vocês façam essa cerimônia todo ano, né, para relembrar, né, a passagem do anjo, a saída do povo do Egito, né, o Senhor tirou com mão forte. E o povo, ele comemorava, eles faziam essa cerimônia. E Jesus, como judeu, ele também comemorava a Páscoa e fazia, né, tinha um momento da ceia. E aí o Senhor disse assim, na última ceia dele, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu-lhe e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, e depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas capítulo 22, do verso 18 ao 19. Então o Senhor falou assim, olha, eu não vou mais beber aqui, não vou cear mais com vocês aqui. Essa é a minha última ceia.
Só que das próximas vezes que vocês fizerem, vocês vão lembrar de mim, é memória de mim. Então o pão é o símbolo, né? Até eu coloquei aqui, ó, o símbolo do corpo de Jesus, né? Que foi chicoteado, que sofreu ali naquele momento da crucificação. E o cálice é o símbolo do quê? Do sangue de Jesus que verteu por nós. Então a ceia do Senhor é um ato que fazemos em memória de Jesus. Devemos refletir o sacrifício que ele fez para nos salvar e devemos aproveitar o momento e agradecê-lo de uma forma especial. Além disso, somos fortalecidos espiritualmente e temos a esperança de encearmos com o Senhor nos céus. Então, hoje é a passagem da morte para a vida, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então, quando nós estamos ceando ali naquele momento do pão, do cálice, a gente tem que lembrar do sacrifício que o Senhor fez, agradecê-lo de todo o coração, porque ele se entregou por nós, ele deixou toda a glória dele, todo o esplendor dele e veio aqui na terra, sofreu, foi chicoteado, foi caluniado, cuspiram em sua face, fizeram coisas terríveis, zombaram dele, mas ele permaneceu firme ali e ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso nos dá esperança também, porque o Senhor falou que um dia nós vamos cear com ele, quem for fiel vai cear junto com Jesus e veremos face a face. Amém? E quem pode participar da Santa Ceia, né? Pode participar os crentes batizados nas águas e em comunhão com a igreja. Quer dizer, que permanece firme, que está ali em comunhão mesmo com a igreja. Porque tem gente que se batiza, mas por algum motivo acaba pecando, outros acabam se desviando. Então tem que ser pessoas que foram batizadas nas águas, que faz parte do corpo de Cristo ali, né? E a comunhão com a igreja. Aí sim, vai estar ceando e verdadeiramente fazendo parte do corpo do Senhor. Lembrando que nós já estudamos aulas passadas que Jesus é a cabeça e nós somos o membro deste corpo. E aí chegamos ao final. Quando amamos o Senhor, as suas ordenanças não são pesadas, mas nos enche de alegria e esperança, fortalecendo a nossa vida espiritual. Né? Quando nós estamos ali naquele momento do batismo, é uma alegria muito grande, porque nós estamos falando, anunciando verdadeiramente para todos que nós aceitamos a Jesus, que nós queremos segui-lo e servi-lo. E no momento da ceia, também é um momento ali de comunhão, é um momento de saúde que o Senhor nos dá, saúde espiritual, saúde física, Ele nos fortalece. Então seguir as ordenanças do Senhor não é nenhum peso para nós, mas sim um prazer e uma alegria. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui, que Deus os abençoe.